Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo do canal Elabore Matemática. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre propriedades das potências. Antes da gente ir para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like no vídeo se você gostar e de apertar também o sininho de notificações para você não perder nada do que a gente for colocar aqui para vocês de matemática. E se vocês tiverem dúvidas, comentem. E agora, bora lá pro vídeo. Bom, então vamos lá pessoal. Nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ordem de grandeza e de uma curiosidade que existe sobre esse assunto. Para começar, vamos relembrar um pouquinho de notação científica. Para a gente conseguir falar um pouco de notação científica, né, que é NC, notação científica, nós vamos falar sobre mantissa e potência de 10. Lembrando que a ordem de grandeza ela é expressa apenas por uma potência de 10, né? Diferente da notação científica que tem mantissa e potência de 10. E para a gente exemplificar, eu trouxe aqui para vocês a distância da Terra até o Sol. Então vamos lá, a distância da Terra ao Sol é um número que a gente geralmente usa na notação científica. Qual que é esse número, né? É 149 milhões, vou colocar um pontinho aqui só para a gente identificar bem, 149 milhões de quilômetros. Essa é a distância da Terra até o Sol. Quando a gente quer expressar esse número em notação científica é bem simples, né? A notação científica dessa distância, então vou colocar aqui, ó, notação científica, ela vai ser igual. Aí a gente vem com a vírgula que está nesse ponto e anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casinhas. Então vira o número 1,49, que é o que a gente chama de mantissa, que deve ser um número entre 1 e 10. Se eu passasse com a vírgula uma casinha a mais, ficaria com 0,14, que é menor do que 1. E se eu fosse uma casinha a menos, daria 14, que é maior do que 10. Né? Então tem que estar entre 1 e 10, tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. E aí a gente coloca vezes 10 elevado ao número de casinhas que a gente andou, né? Que é uma potência de 10. Ou seja, se eu andei até aqui, eu andei 8 casinhas. Então é vezes 10 elevado à oitava. Né? 10 a sexta é 1 milhão, 10 a sétima são 10 milhões e aqui estamos na casa de 100 milhões. Então 10 elevado à oitava, quilômetros. Depois eu vou falar sobre a ordem de grandeza aqui na frente. Mas vamos pensar um pouquinho na distância da Terra até a Lua. Então distância da Terra à Lua. Então essa distância da Terra até a Lua é de aproximadamente 384 mil quilômetros. A gente tem uma aproximada aqui, só para ficar com o mesmo número de algarismos significativos. Então é uma distância bem menor, né, do que da Terra até o Sol. E aí a notação científica da Terra até a Lua, ela fica assim. A vírgula vai andar 1, 2, 3, 4, 5 casinhas. Então vai ficar 3,84 vezes 10. Bom, se eu andei 5 casinhas, elevado à quinta potência, quilômetros. Gente, essa é a notação científica. Só que como é que a gente faz a ordem de grandeza? Aí nós temos uma regra. Se o número é muito baixinho, como esse 1,49, a gente vai dizer que a ordem de grandeza é a própria potência de 10. 10 elevado a 8 quilômetros. Ah, mas o que isso quer dizer, professor? Quer dizer que a distância da Terra até o Sol é uma ordem de 100 milhões de quilômetros aproximadamente. Agora, da Terra até a Lua, a ordem de grandeza é diferente. E é sobre isso que eu quero falar nessa aula com vocês. Por que é diferente? Por que o 10 elevado à quinta não fica 10 elevado à quinta e sobe para 10 elevado à sexta? Bom, você deve lembrar que tem uma regrinha que se o número que está aqui na mantissa, esse número 3,84, né, que a gente costuma chamar de n, se esse n da mantissa for maior do que raiz de 10, e só para a gente saber, raiz de 10 é aproximadamente 3,16. Se esse número for maior do que 3,16, a nossa ordem de grandeza vai ser a próxima potência de 10. E se for menor, vai ser a própria potência de 10. Aí você deve estar se perguntando, mas por que raiz de 10? Agora, gente, vem a parte mais interessante disso.
Se eu tivesse, por exemplo, exatamente raiz de 10, vamos fazer uma separação aqui para explicar isso. Se eu tiver exatamente raiz de 10 vezes uma potência de 10, vamos escolher uma potência qualquer que não apareceu aqui, 10 elevado à sexta, por exemplo. Olha que interessante, a raiz de 10, ela não é um número que linearmente fica bem no meio, porque você pode pensar assim, se a mantissa, que é esse número, é um número que vai de 1 até 10, se aquele n, né, que é a mantissa, é um número que fica entre 1, ele é maior ou igual a 1 e menor que 10, seria lógico você pensar que o bem no meio dele seria a média de 1 e de 10. A média de 1 e de 10 é 5,5. Mas por que não é utilizado 5,5? Por que é utilizado 3,16? É justamente porque se a gente trabalhar com raiz de 10, você vai precisar lembrar de uma regrinha que você aprendeu de radiciação, que é o seguinte. Você tem aqui o índice da radiciação e você tem aqui dentro o expoente, que é 1 desse 10, certo? E aí a gente aprendeu a transformar isso em potenciação. Vai ficar 10 elevado a 1, né? O expoente fica em cima e o nosso índice fica embaixo. Então 10 elevado a 1 meio vezes 10 elevado a sexta. Aí vem a parte mais legal, pessoal. Se eu tenho 10 elevado a 1 meio, é a mesma coisa que 10 elevado a 0,5 vezes 10 elevado a sexta. E olha que legal, a gente aprendeu que potências de base 10, ou de potências na verdade, né, de mesma base, quando são multiplicadas, a gente conserva a base e soma os expoentes. E aí a gente chegaria bem no meio entre a potência de 10 elevado a 6 e 10 elevado a 7, que é o nosso 10 elevado a 6,5. Então essa é a explicação do porquê que a gente usa a raiz de 10, porque é ela que leva para um expoente central. O 6,5, ele é um número que está bem no meio entre 6 e o 7. Quer dizer, se passar de 6,5, a gente está mais próximo do 7, ou seja, se passar da raiz de 10, se passar de 3,16, a gente vai para a potenciação próxima. Agora, se ficar abaixo de raiz de 10, abaixo de 3,16, a gente vai ficar na mesma potenciação, no mesmo expoente. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado da explicação. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like, de apertar o sininho de notificações e também de compartilhar com seus amigos, né? Se esse conteúdo tem te ajudado, pode ajudar os seus amigos também a aprenderem um pouquinho mais de matemática. Beleza, gente? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!